Tecnologia e inovação. Confira como foi o dia de campo sobre fruticultura e o lançamento de 2 cultivares de banana na Estação Experimental da Epagre em Itajaí. Conheça o mel de canudo de pito, eleito como o melhor mel do mundo. Profissionais da área estão trabalhando para que a iguaria da região serrana receba o reconhecimento de indicação geográfica. Pastagem perene. Saiba mais sobre a importância de plantar pasto e aprenda a produzir mudas de qualidade. Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. Começamos o programa falando de inovações na fruticultura. Na última semana, a Estação Experimental da Epagre, em Itajaí, recebeu mais de 200 visitantes para um dia de campo sobre fruticultura. Além do lançamento de 2 cultivares de banana, o evento abordou novas tecnologias para a produção não só dessa fruta, como também citros e pitaia. Convidamos o pesquisador. A Estação Experimental da Epagre, em Itajaí, no dia 10 de novembro, abriu suas portas para um dia de campo sobre fruticultura. Entre agricultores, técnicos e lideranças do setor, o evento contou com mais de 200 participantes. Nós apresentamos sobre a certificação própria de borbulha de citros, uma tecnologia nova para essa cultura, o controle de caracóis da pitaia, bem como o ensacamento. Também vimos produção orgânica de banana para condições subtropicais, a irrigação de bananais nas nossas condições devido a essas alterações climáticas que está ocorrendo, está ficando muito importante. Também falamos um pouco sobre a produção integrada de banana, que é o manejo do bananal, levando várias considerações importantes para ele ser sustentável tanto tecnicamente, quanto economicamente, quanto socialmente. O destaque do dia de campo foi o lançamento de 2 cultivares de banana, o SCS 453 Noninha e o SCS 454 Carvoeira. Ambas são mutações espontâneas selecionadas por 2 agricultores de Criciúma em parceria com a Epagre. A grande maioria das características dessas 2 novas variedades vão ser semelhantes à pratanã, inclusive o tipo de fruto, né? Então, essas 2 novas variedades já nascem aptas a abastecer parte desse grande mercado consumidor que é o de banana branca, né, no Brasil, que é a banana mais consumida no país, né? Começando com a SCS 453 Noninha, ela é uma planta com porte mais baixo, cerca de 1 metro mais baixa que a pratanã, né? Ela é mais resistente ao mal do Panamá e produz a fruta um pouco menor, né? Isso de acordo com a tendência do mercado de frutas mundial, ela que é frutas menores e individualizadas, ela está de acordo com essa tendência. Porém, conversando com os produtores do estado de Santa Catarina, a gente vê que essa tendência não chegou ainda, não os consumidores finais, mas os atravessadores, principalmente, eles ainda procuram aquela banana maior. No caso da SCS 454 Carvoeira, ela tem o mesmo porte da pratanã, porém é mais produtiva, né? Muito mais produtiva que a pratanã e que a prata catarina também, e mais resistente também ao mal do Panamá, levemente mais resistente à cigatoca e produz o fruto um pouco maior. Então, nesse aspecto, ela atende, né, esse mercado de banana do estado, né? E já temos aqui em torno de 600 hectares de banana orgânica certificado. A produção orgânica ela é crescente. Em relação à banana, nós temos mais de 28 mil hectares e 600 hectares de banana orgânica. Então, assim, há mais de 250 famílias, né, já nessa atividade de produção orgânica, e a gente tem poucas informações para subsidiar a produção orgânica de banana. Então, aqui nessa unidade, aqui na Estação Experimental de Itajaí, nós temos um projeto que nós estamos avaliando diferentes recomendações para potencializar essa produção orgânica de banana e qualificar essa fruta para chegar lá no mercado, uma fruta com aspectos mais interessantes, né, para chamar mais a atenção do consumidor e também para melhorar a rentabilidade do produtor. O visitante que estiver aqui nesse stand, ele vai conseguir acompanhar o processo que estamos implantando da certificação
de material propagativo de citros. A gente obteve, pela primeira vez no estado, a certificação própria de borbulhas cítricas. Esse status ele nos permite fornecer material com qualidade genética superior e também fitossanitária. O encerramento do evento foi marcado pela inauguração de uma casa de vegetação. A estrutura será utilizada para a produção de mudas de banana para os experimentos da EPAGRE. Essa é uma estrutura que tem as condições de luz, temperatura e umidade controladas, né? O que significa que é possível fazer produção vegetal, mesmo naquela época, como é o caso do nosso inverno, em que a gente tem reduzida luminosidade e frio, né? Porque sabidamente a banana ela não tolera muito bem o frio. Então é uma estrutura que vem para nos ajudar, né? Nos auxiliar a gente entregar para o nosso produtor de mudas e, por consequência, para o nosso produtor rural, né? Para o nosso agricultor, material de excelente qualidade genética somado a uma excelente qualidade fitossanitária. Novas tecnologias para produzir mais e melhor. Esse é o compromisso da EPAGRE. Você já ouviu falar em mel de canudo de pito? Nós mostramos essa novidade para você daqui a pouquinho. Mas um produto que coloca Santa Catarina em destaque no cenário internacional. Aguarde só um instante. Essa época do ano traz fartura de alimento para as abelhas. É o caso do canudo de pito, uma planta típica da Serra Catarinense. E olha só, a florada começa no mês que vem. O mel de canudo de pito já foi eleito como o melhor mel do mundo. Com características singulares, ele pode ser mais um produto catarinense a receber o reconhecimento de indicação geográfica. Santa Catarina possui uma extensa área de mata nativa, grande diversidade de plantas e tipos de solo, e, por consequência, diversas composições de néctar. Isso possibilita que nossas abelhas possam produzir mais de 100 tipos de méis, com cor, aroma, sabor e consistência diferentes. Na região serrana do estado, no município de São Joaquim, em meados do mês de dezembro, uma planta especial floresce e oferece às abelhas a matéria-prima para a produção de um mel único. Chama-se canudo de pito. Essa é uma planta nativa da nossa região aqui de São Joaquim, que dá em regiões diferenciadas, mais baixas, né? Seria assim de 1.000 metros até 1.100 metros de altitude. Ela é nativa, ela vem sozinha, tá? Então ela tem muita nessa região aqui. E ela começa a florir assim no período de 10 de dezembro até 20 de janeiro. Aqui começa a colheita do mel. É um mel bem diferenciado, ele dá uma cera mais branca. Está totalmente, quase 100% operculado, o mel já está totalmente maduro. E o perfume dele é muito, eu já estou acostumado, eu sinto na hora o cheiro. Quem ainda não está acostumado, às vezes não nota o perfume que tem esse mel. E o sabor dele é diferenciado realmente. Se o clima ajuda, a gente faz até 2 colheitas do canudo de pito. E o ano que dá tudo certo, né? Esse ano a gente vai fazer só uma colheita mesmo. Porque você observou na região que teve umas queimadas ao redor, né? Dos apiários, então queimou bastante planta, mas algumas rebrotaram. Mas é a salvação da gente, senão a gente não teria nada de mel. A gente atinge até 50 quilos de mel por colmeia. Um ano que o clima ocorre e a florada ocorre normal. Como a gente depende da natureza, tem anos que a gente colhe uma quantidade maior, uma quantidade menor. Em todos os apiários que eu tenho meus, eu tiro em torno de 2 a 3 mil quilos de pito, anos bons. Agora termina a coisa desse mel, a gente vai levar agora as melgueiras na caminhonete até a cidade de São Joaquim, onde a gente vai fazer a centrifugação. A gente tem um entreposto de mel e vamos centrifugar esse mel, desopercular esse mel, centrifugar esse mel
para concluir o nosso trabalho e vamos voltar a São Joaquim. Aqui já fiz a percolação dos favos das melgueiras. Então, a gente vai levar agora os favos e os quadros à centrífuga, tá? Onde vai ser centrifugado esse mel. Ó, aqui ele ainda sai com um pouco de cera, né? Depois a gente pega e filtra ele e vaza ele. Cada florada tem que conhecer um pouco das floradas que existem na nossa região. Então, como a gente já trabalha há 30 anos na apicultura, a gente separa cada florada. Terminou aquele ciclo daquela florada, a gente colheu todo aquele mel, a gente já separa lote, né? É rastreado todo o nosso mel, tá todos tem os géis referenciais de cada apiário, e cada data que a gente colhe o mel, a gente vai em cima de cada áudio, provavelmente quando vai ser envasado, vai no rótulo, né? O número do lote, você consegue rastrear qualquer mel. E eu consigo separar as floradas assim, eu colho por florada que existe. Então, como o Canudo de Pito é uma região também especial que dá ele, posso dizer que é um microclima bem diferente da região daqui próximo mais da cidade, tá? É uma região bem mais baixa. Eu consigo colher todo o mel antes de outras floradas e quando termina outras floradas começa ele não tem outra florada junto. O mel de Canudo de Pito já foi mundialmente reconhecido quando venceu o concurso como o melhor mel do mundo no Congresso Internacional de Apicultura na Grécia. A EPAGRE, em parceria com a UFSC, busca agora outro reconhecimento do produto, a indicação geográfica. A identificação geográfica é uma forma de garantia de que o produto é genuíno e que possui qualidade particular. São vários fatores que são analisados para uma IG, tais como fitogeografia, clima, uso da terra, altitude, produção do mel e o saber fazer. Os estudos do mel de Canudo de Pito ainda estão em sua fase inicial, mas os resultados que já temos apontam que este mel é um forte candidato ao processo de indicação geográfica dentro do estado de Santa Catarina. E o mel de Canudo de Pito demonstrou ser rico no mineral potássio e possui maiores quantidades do que as encontradas em mel de flores de vassoura e de macieira. Outro resultado bem importante foi que o mel de Canudo de Pito apresentou substâncias antioxidantes em maior quantidade quando comparadas aos méis de flores de acácia, de tilha e de laranjeira. Juntando os dados de todos esses laboratórios, conhecimento do pessoal da EPAGRE, a delimitação da área, nós propomos então, esperamos chegar a compor um dossiê para ser entregue ao INPI solicitando o reconhecimento desse produto único, catarinense, de excelente qualidade, e que é produzido com tanto carinho pelos apicultores. Esse mel representa a riqueza da biodiversidade catarinense. Quer aprender a produzir mudas de pastagem perene? Então espera só um minutinho que nós já vamos mostrar a técnica recomendada pela EPAGRE. Fique com a gente! Uma das decisões mais importantes de quem produz leite é a escolha da pastagem. Afinal, a alimentação é o principal custo e impacta diretamente no rendimento da atividade leiteira. As pastagens perenes de verão têm sido a aposta dos produtores para aumentar a competitividade do negócio. É uma das principais estratégias do programa de pecuária da EPAGRE, que tem foco em sistemas sustentáveis de produção. Depois do inverno, é época de formar a pastagem perene e garantir, assim, alimento em quantidade e de qualidade aos animais. Se você está planejando plantar pasto, fique atento a alguns cuidados. O primeiro deles é escolher forrageiras recomendadas pela EPAGRE e adaptadas à sua região. Tudo isso nós vamos ver agora com o extensionista rural Elvio da Silva, que trabalha no município de Ceará, no oeste catarinense.
No sistema de produção de leite à base de pasto, nós trabalhamos basicamente com pastagens perenes de verão. E essas pastagens perenes de verão, elas não se reproduzem por semente. Elas até produzem semente, mas a semente tem pouca viabilidade. Então a reprodução das pastagens perenes de verão, que a Ipagre preconiza para esse sistema de produção de leite à base de pasto, ele se dá por propagação vegetativa. Então nós temos que fazer mudas, porque com sementes nós não conseguimos fazer. Então nós vamos demonstrar rapidamente aqui como fazer mudas de capim pioneiro e o BRS curumim. Uma das maneiras de fazer esse plantio é fazer direto lá no campo. Mas aí nós dependemos muito do clima. Se tiver um clima favorável, pode ser que a pega dessas mudas seja eficiente. Mas, né, como temos instabilidade de clima, muitas vezes é muito pequena a pega dessas mudas plantadas direto a campo. Então a gente criou essa estratégia de produzir as mudas em casa e num momento favorável, com clima favorável e bastante umidade, a gente leva essas mudas para o campo já enraizadas. Após 45 dias aproximadamente, dependendo das condições de temperatura também, nós teremos a muda pronta, já com folhas e principalmente com raízes. E aí, se nós plantarmos num momento favorável, a pega dessas mudas a campo vai ser bastante significativa. A gente tem visto aí acima de 90%. Enquanto quando planta direto no campo, a pega é muito menor, em torno de 30% a 40% apenas. São espécies perenes e elas têm esse hábito de formar uma cana. Então aqui é uma estrutura de reserva e também uma estrutura vegetativa, porque a cada nó tem uma gema vegetativa. Então essa estrutura aqui, que é de reserva, ela vai armazenar nutrientes e água num período inicial de brotação dessa planta. Então a gente usa como técnica, né, cortar em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros abaixo do nó. E com isso nós temos uma estrutura de reserva para garantir que a planta, né, tenha nutrientes e água num primeiro momento. E nós também mantemos sempre o sentido, né? Nós não podemos plantar a muda invertida, senão ela vai ter problema de germinação, de brotação. Então nós vamos fazer isso sempre cortando embaixo, e assim como a gente vai fazer várias, centenas, milhares de mudas, a gente tem sempre o sentido de plantar ela depois. Da mesma forma a gente procede com o capim curumim. Uma diferença entre o pioneiro e o curumim é a distância entre nós. Veja que no capim pioneiro tem mais de 10 centímetros entre nós, né? E no capim curumim, é uma característica dele, ele foi melhorado para isso, né? Para diminuir essa distância entre nós. Cada nó vai gerar uma folha, então é um capim que tem muito mais produção de folhas, né? Para produzir a muda, da mesma forma a gente faz, a cada gema vai virar uma muda. Às vezes são tão próximas as gemas que a gente usa duas, porque uma fica tão pequena que a gente tem dificuldade depois de colocar no canteiro. Preparadas as mudas, nós vamos organizar então um canteiro. Esse canteiro ele pode ser feito no chão, geralmente ele é feito no chão, né, com algumas ripas, uma lona furada no fundo, e utiliza como substrato serragem de madeira, ou pode ser também silagem, resto de silagem estragada que tenha na propriedade, que não vai ser utilizada mais para os animais, pode ser utilizada como substrato. O importante é que ele seja poroso e leve, porque depois que essas mudas estiverem prontas, é fácil de destacar uma muda da outra para levar a campo. Então vamos fazer uma camada aqui de 15 centímetros aproximadamente de serragem. É importante que ele seja feito com uma lona embaixo para proteção. Essa lona necessariamente precisa ser perfurada, porque não pode acumular muita água. O substrato ele tem que ser bem drenado, né? Por isso a gente usa a silagem. Não é a questão de nutrição da planta, é só para a sustentação dela pelo período que ela vai fazer a brotação e enraizamento até a gente levar para o campo. Preparado o canteiro, a gente faz então o plantio. Pode ser uma muda bem ao lado da outra e enterrado só o suficiente aqui deixar essa gema embaixo da serragem.
Importante que ela vai emitir raízes e ela não vai passar da lona. Se fizer direto no chão, a raiz vai entrar no chão e depois na hora de tirar a muda, para levar a campo, ela vai estar presa lá, né? Então por isso que a gente também bota essa lona. Da mesma forma o curumim, pode ser uma bem ao lado da outra. Então, uma vez feito o plantio aqui nesse substrato, a gente vai molhar, vai irrigar bem esse substrato aqui para deixar ele bem úmido, não encharcar demais, por isso é importante ter a lona furada embaixo. E aí, dependendo das condições climáticas, a cada dia, a cada 2 dias, a gente vai fazer a irrigação desse canteiro. Após esse período, a muda vai estar pronta para ir a campo. Então, ela vai ter folhas e vai ter raízes. Então, a gente vai pegar e vai destacar muda por muda e vai levar a campo, cuidando sempre de condições climáticas favoráveis para o plantio. Um sistema simples, barato e eficiente de produção de mudas. Se ficou alguma dúvida ou quiserem mais esclarecimentos, por gentileza procurem os escritórios da Ipagre. Dia 20 de novembro, a Ipagre está de aniversário. A empresa completa 31 anos de trabalhos dedicados às famílias do campo e do mar. 31 anos de comprometimento com a qualidade de vida dos catarinenses. A Ipagre foi criada pelo governo de Santa Catarina em 1991 e uniu a pesquisa agropecuária e a extensão rural e pesqueira que já atuavam no estado. Ou seja, são mais de 6 décadas de experiência, sempre com a missão de promover a produção de alimentos de maneira sustentável. Cada semente que germina, cada planta que floresce, cada colheita que acontece, cada pedaço de chão bem cuidado, cada gota d'água preservada, cada jovem rural que escolhe o agro e cada família feliz no campo ou no mar. Tudo isso é uma vitória de Santa Catarina. E nossa também. Obrigado, Santa Catarina, por plantar, cuidar, colher e preservar. Obrigado por confiar e acreditar na gente. Ipagre, 31 anos ao seu lado. Parabéns, Ipagre, e que essa parceria com os catarinenses continue por muitas décadas. O SC Agricultura fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais. Até semana que vem.